Sejam todos muito bem-vindos para esse tempo em que nós estamos orando e continuaremos orando com os Salmos. Então quero convidar você que nos acompanha de casa, você que está aqui presencialmente, abra sua Bíblia no Salmo de número 30, para que Deus assim possa falar aos nossos corações. Cada salmo tem uma resposta, uma proposta de Deus muito especial ao nosso coração. E o Salmo 30 não é diferente. A mensagem que esse salmo tem a trazer para cada um de nós é: testemunhe a todos das respostas dadas por Deus. Fale sobre o amor de Deus sempre que Deus responder às suas orações, sejam elas, essas respostas, sejam quais forem, ou pelo simples fato de Deus nos ouvir, já é motivo para a gente reconhecer e agradecer. E ser ouvido por Deus tem que gerar em nós gratidão. E devemos dedicar a Deus oração de louvor e nosso reconhecimento. Mas, queridos, não por tudo que Deus faz, mas por tudo que Deus é. E tem um jeito de fazer isso. A melhor das formas, ou talvez o único jeito verdadeiro, que é testemunhando. Paulo, ele ensinou certa vez que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Sendo essa uma verdade incontestável, como nós cremos que é, ela é uma verdade absoluta e não existe maneira mais ágil, contundente, efetiva e verdadeira da fé entrar pelos ouvidos de uma pessoa do que contando a elas com os nossos lábios e ações o que Deus tem feito na nossa vida. O mundo precisa ouvir sobre quem é Deus. Precisa saber como que Ele transformou a nossa vida em absolutamente todas as áreas, e tem que saber como Deus cuida tão zelosamente de nós. Aqui no Salmo 30, Davi, que é o seu autor inspirado por Deus para fazer, ele troca o lamento anterior para uma exaltação. Ele troca o lamento para uma oração de louvor e de reconhecimento a Deus. E convenhamos, queridos, como nós precisamos orar assim. Lamentar menos e agradecer mais. Como nós precisamos respirar fundo e erguer a Deus um reconhecimento pelo que Deus é, por aquilo que Deus faz, porque creiam, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Deus. O Ministério Zoe e Ozoé, eles têm uma canção muito especial que trata exatamente dessa questão. E eles dizem, quando eles cantam, assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? E eles dizem: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E aí vem a beleza da canção. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E eles completam a canção: eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus, porque Jesus é santo, santo, santo. E termina: não, nunca foi sobre nós. Testemunhar tem esse poder de mostrar às pessoas Deus, e não exatamente como nós estamos ou a nossa vida. As pessoas precisam ver Deus em nós, e o testemunho tem esse poder. Olhando para o Salmo 30, o motivo que levou Davi a escrever essa oração, a escrever essa canção, ele que era o grande rei de Israel, o homem que tinha tudo, posses, poder, mas o que levou ele a escrever humildemente essa oração foi a dedicação a Deus de uma grande bênção. Para ele era uma grande bênção. E que bênção é essa? Era a inauguração
ou de uma casa, ou a inauguração do templo, ou a inauguração de uma construção na lavoura, que eles chamavam de eira. Ninguém sabe ao certo. Não se tem certeza, mas uma ele estava inaugurando uma construção. Para ele era importante, por conta disso, ele reconhece que essa construção era dada por Deus, era a bênção de Deus, não era fruto meramente do seu esforço humano. O que Davi fez? Ele testemunhou, ele estava feliz com aquela conquista, e ele quer que todo mundo saiba que é Deus. Davi era assim, mas e a gente? Como que a gente se sente, ou melhor, quando a gente se sente feliz por ser ouvido por Deus, qual é a nossa atitude? O que você faz quando as suas orações são atendidas pelo Senhor? O que você faz aí da sua casa, quando as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida? Você guarda para você essa informação, ou você conta testemunhando sobre quem é Deus? Talvez você está se sentindo muito abençoado nesse momento. Alguma coisa aconteceu na tua vida que você sabe ser resposta de oração de Deus. Conta para a gente, escreve no chat, diz para a gente o que Deus tem feito na sua vida, porque na Bíblia, em momentos opostos, veja como é interessante o poder do testemunho. Jó passava pelo pior tormento que um ser humano pode enfrentar na vida, das piores coisas que alguém pode passar. Ele perdeu tudo, inclusive a família e os filhos. O que Jó faz? Ele lança sobre a terra e ele adora. Ele não amaldiçoa Deus, ele não questiona Deus no sentido de diminuir a sua fé em Deus. Em dificuldade, Jó adorou. Ele testemunhou de Deus naquele momento em que ele passava. E no outro oposto, Davi, Salomão, reis de Israel, em momentos de muita felicidade, sabe o que eles fizeram? Eles exaltaram a Deus, eles glorificaram a Deus, fizeram festas diante das muitas vitórias. Mas seja Jó, seja Davi, Salomão ou qualquer outro personagem da Bíblia, eles testemunharam de Deus perpetuamente, e por isso a gente conhece dessas histórias hoje, aqui quando lemos a Bíblia. Era comum no povo de Israel, eles celebrarem uma vitória, uma construção, eles dedicarem a Deus uma construção, eles devotavam ela a Deus. Tipo, quando eles mudavam para uma casa nova, o primeiro que tinha que entrar na casa era Deus. Quando eles se mudavam para algum ambiente, eles consagravam, dedicavam, eles chamavam os irmãos e faziam uma festa para comemorar a bênção de Deus. E hoje, tem cristão que esconde as bênçãos de Deus, tem medo de que alguém vai botar o olho gordo na bênção de Deus que ele recebeu, tem medo que as pessoas vão invejar as bênçãos de Deus, e podem até invejar, podem até ter esse comportamento, mas o problema está em quem faz isso, e não em quem recebeu a bênção de Deus. Tem gente que tem medo de contar uma bênção de Deus para as pessoas, que está acontecendo na sua vida, por medo, mas Deus deve ser demonstrado, Deus deve ser exaltado, Deus deve ser reconhecido. Deuteronômio, eles dizem assim: qual é o homem que construiu uma casa nova e não a dedicou? Deixe-o ir e volte para a sua casa, para que não morra na batalha e outro homem a dedique. Deuteronômio 20, versículo 5, mostra exatamente isso. O que Deus fazer ou fizer na sua vida, consagre ao Senhor. Testemunhe da bondade de Deus na sua vida. Consagrar a Deus tudo o que acontece conosco é, por exemplo, celebrar a Deus momentos ímpares que acontecem em nossa vida. Uma gravidez, isso é ímpar, deve ser celebrado. Uma conquista da casa nova, de uma casa própria, deve ser celebrado. A conquista de um emprego deve ser celebrado. Irmãos devem ser chamados para aquela inauguração, para orarem juntos e comemorarem diante de Deus. Queridos, aquilo que é importante deve ser solenizado. Aí você reconhece Deus. Não é
sobre você, é sobre Deus. Não é por você aquela bênção, é apesar de você. Deus deve ser exaltado, Deus deve ser reconhecido. E quando você chama os irmãos, chame também pessoas não cristãs da sua família, para eles enxergarem a mão de Deus. Como isso é importante, Davi entendeu dessa realidade. Davi constrói a sua oração no Salmo 30 para demonstrar exatamente isso. Quando você passar pela dor, demonstre esperança, demonstre paciência. A alegria é o padrão de Deus. E o que Davi quer ensinar nesse salmo? Que Deus, ele tem um padrão para os seus filhos, e o padrão é a alegria. Ah, mas hoje está difícil, hoje eu estou triste, hoje sim, amanhã não. Hoje você chora, amanhã não. Hoje você se preocupa e seu coração queima de dor, amanhã não. A vida com Deus é uma vida de esperança, a fé é esperança. E essa esperança deve ser o que nos move, o que nos faz amar a Deus cada vez mais. Isso, celebrar com as pessoas que você ama, é reconhecimento que a mão de Deus está por detrás de tudo. É você reconhecer que tudo é dele, que tudo é por ele, que tudo é para ele. Quando a gente não pensa assim, a gente não deseja testemunhar, a gente desperdiça oportunidades únicas de levar até o mundo perdido. Essa palavra que salva, que entra pelo ouvido e que transforma o coração, essa fé que vem pelo ouvir, e a palavra de Deus testemunhada, ela nunca volta vazia. Davi testemunhou publicamente, ele agradeceu tudo que Deus fez. E quando a gente não soleniza as vitórias, quando a gente não testemunha, quando a gente não chama os irmãos e não compartilha as bênçãos que Deus nos deu, porque as dificuldades a gente costuma fazer pedindo oração, mas quando a gente não faz isso, é sinal que a gente está adoecido. E quando a gente está adoecido, Deus é tão bom que Ele dá remédio para a nossa alma. E os salmos são esses remédios. Hoje queremos tomar juntos o remédio de número 30, para curar-nos desse tipo de problema. Davi faz 3 ênfases nesse salmo. E a primeira delas é fantástica. Davi diz: eu prometo que eu vou louvar a Deus sempre. Eu vou repetir: eu prometo louvar ao Senhor sempre. Olha o versículo 1: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Independente de tudo que vier a acontecer na nossa vida, independente das dificuldades, se estão ruins ou se estão boas, independente das respostas que Deus está nos dando, se sim ou se não, ou se espere, nós temos motivo de sobra para louvar a Deus publicamente, para testemunhar do amor de Deus. E Davi prometeu: Deus, não importa o que aconteça comigo, eu sei que o Senhor vai me levantar, eu sei que o Senhor vai me livrar dos meus inimigos, e eu vou te exaltar agora, antes mesmo que aconteça. E ele disse: eu prometo que eu vou ser assim. Eu queria te convidar a prometer diante de Deus isso. Prometa adorar, prometa erguer ao Senhor a sua voz em adoração. Depois que Davi faz isso, ele vai reconhecer quem é Deus por meio do passado. Ele olha o passado, os testemunhos do que aconteceu, e ele se sentia tão abençoado que ele faz questão de mostrar o que Deus tinha feito na vida dele. A partir do versículo 2 você pode observar, ele diz: ó Senhor, Deus meu, a ti clamei lá no passado, e tu me curaste. Não foi o médico, não foi o hospital, não foi o plano de saúde, não foi o remédio mais novo, mais caro. Não, Deus, quando eu estive doente, eu clamei e tu me curaste. Senhor, fizeste subir a minha alma do Sheol, ou do lugar dos mortos, do túmulo, conservaste minha vida dentre os que descem a cova. Quanta gente próximo de nós experimentaram isso na prática, mas Deus nos livrou. Sabe o que Davi está fazendo?
Ele está fazendo uma recordação individual. Em algum momento da vida dele, ele adoeceu e teve a famosa experiência de quase morte. Ele não viu solução para a sua doença, mas Deus o curou. Quem cura as nossas doenças é Deus. Mas é claro que Ele o faz por meio do remédio, por meio do hospital, por meio do plano de saúde, por meio do médico, por meio do enfermeiro. Esse é o método de Deus, mas nada eles podem fazer se a mão de Deus não estiver por detrás da nossa vida. Davi fez isso e Davi reconheceu. Qual foi a última vez que você testemunhou uma cura que Deus fez na sua vida? Quando nós não testemunhamos, é porque nós depositamos a confiança na cura em outras coisas que não são Deus. Do que Deus te curou? Escreve no chat. A sua cura pode ser bênção para alguém doente. A sua esperança e fé pode ser bênção para alguém que sente dores e não vê esperança em nada. Deus é o Criador da vida. Ele é o sustentador da vida e mantém tudo em suas mãos rigorosamente. Então a lição de Davi é: testemunhe, exalte a Deus o quanto Ele tem te dado saúde. Quando você for curado, agradeça, mas agradeça publicamente. Eu quero saber que Deus curou você, eu quero que você saiba que Ele me curou. Nós queremos compartilhar e dizer como nosso Deus é grande, como nosso Deus é bom, como nosso Deus nos ama, porque vai ter alguém do teu lado que ainda não ama a Deus, e ao ouvir uma informação dessa, ele pode entregar a vida para Cristo. Não perca uma só chance de exaltar a Deus e testemunhar. Conte ao mundo o que Deus fez a você, e isso vai servir de alento, de esperança para alguém que enfrenta uma situação semelhante. E se for assim, só isso já é bênção na vida dos outros. Escreva em suas redes sociais sobre o que Deus te curou. O mundo precisa saber disso, não para exaltação sua ou minha, mas para exaltação de Deus. Não é testemunho, o testemunho verdadeiro, ele é curto, mas ele impacta a vida de quem está lendo, de quem está ouvindo. Espero que você esteja entendendo o que Davi está falando. Davi quer mostrar para todo mundo quem é Deus. Ele quer mostrar o que Deus fez lá atrás. E na sua experiência terrível, Deus o curou. Davi também conta algumas experiências públicas, versículo 4 e 5. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Se você é santo de Deus, cante louvores a Deus, é ordem de Deus. Louve a Deus, louvar é reconhecer, é ordem, não é opção que Deus nos dá. No 5, porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. E aqui está o versículo, um dos mais lindos e famosos e profundos da Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de júbilo. Ou em outras versões, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É um dos mais conhecidos, lindos, profundos e exaltados em Deus em toda a Bíblia. Ele resume quem é Deus e quem somos nós. E a despeito de nós, dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus não nos despreza, não nos abandona, não nos lança fora. E por mais que Ele fique irado comigo e com você, a sua ira tem prazo de validade, ela só dura até um arrependimento sincero. A ira de Deus tem prazo de validade, querido, espero que você entenda isso. Ela só dura até o seu quebrantamento, até o seu arrependimento. Dobre seus joelhos, peça perdão ao Senhor, diga a Ele o que aflige o teu coração e fuja de repetir o mesmo erro. A bondade de Deus, essa sim é eterna. A bondade de Deus, essa não tem fim, e ela continua disponível, porque Deus é um Pai amoroso. Se você está triste hoje, testemunhe, ore, santifique a Deus, porque eu vou te dizer uma coisa que a palavra de Deus me autoriza a dizer: amanhã será melhor.
Tá difícil hoje, amanhã será melhor. O sono é terapêutico, o sono renova para o outro dia. Chore muito hoje, se for necessário, a sua dor, mas durma com a certeza que amanhã vai ser melhor. O choro pode durar uma noite, mas em Deus, amanhã a alegria vem. E convenhamos, você que está me ouvindo, quem não sabe disso? Quem não sabe que isso é verdade? Qual de nós aqui nessa sala de oração não tem no mínimo um testemunho para contar de ter dormido com o coração apertado, doído, e você orou, e quando acordou no dia seguinte, as misericórdias do Senhor se renovaram e o dia de amanhã foi melhor do que o de hoje? Quem não tem um testemunho para contar que passou da dificuldade para a alegria, da dor para o alívio, do desespero para a paz? É o seu caso? Se for, eu te pergunto, então por que você não conta para ninguém? Então por que você não posta isso? Por que você não escreve? Por que você não compartilha isso? Deixe o mundo saber quem é o Deus da sua vida, soberano, amoroso. Nós somos pecadores, sim, merecemos a ira de Deus, sim, mas Deus prefere derramar bondade sobre nós. Queridos, não existe melhor notícia do que essa, não existe. Deus quer derramar graça e misericórdia e só nos basta se arrepender de todo o coração. Arrepender de tudo. Arrepender, por exemplo, como disse a Eichla certa vez quando ela cantava, e eu acho muito interessante quando ela dizia: hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que o Senhor estava comigo. E eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão pelo tempo em que eu não fui somente seu. E é verdade, quem não tem que pedir esse perdão? Pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Eu me arrependo por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo, e me arrependo por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos à sua voz quando ela me chamou. Eu me arrependo, eu me arrependo. Quem não tem motivos de se arrepender? Quem não tem motivos para reconhecer o quanto Deus é bondoso, gracioso? Peça perdão, elimine a ira de Deus sobre a tua vida, viva em novidade de vida debaixo das bênçãos de Deus. Davi continua e faz mais reflexões pessoais, versículo 6, quanto a mim, eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ele mostra como ele pensava antes do arrependimento, antes de entregar a vida para Cristo. E sabe como que ele pensava? Eu tenho tudo, eu sou rei, eu sou poderoso, eu tenho prosperidade, então eu não preciso de Deus. Ele mostra a sua arrogância, a sua independência e como ele se portava diante de Deus. E ele vai dizer: eu me comportava como todo mundo, eu pensava como todo mundo, eu era como todo mundo. No entanto, Deus tratou de mim, Deus cuidou de mim. Davi testemunha, o homem segundo o coração de Deus, ele não tem vergonha de contar o que ele era e de contar o que Deus fez na vida dele. E sabe como ele mostra a ação de Deus? Versículo 7, 8 e o versículo 9. Dá uma olhada. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste que a minha montanha permanecesse forte. Ou seja, deixou ele próspero e ocultaste o teu rosto. E eu fiquei conturbado, desesperado. Deus deixou ele próspero, Deus deixou ele poderoso, deixou ele cheio de bênção. Mas a principal Deus tirou dele. Deus virou o rosto, ocultou o rosto, e Davi tinha tudo, mas não sentia a presença de Deus. E sabe como ele ficou? Conturbado. Deus te ama tanto, que mesmo em meio às muitas bênçãos que você recebe, Ele pode usar pedagogicamente do silêncio, de virar o rosto,
E sabe o que Davi fez? Diferente do que muitos de nós faz. Muitos viram as costas para Deus, abandonam de vez. Sabe o que ele fez? Versículo 8: a ti, Senhor, eu clamei, ao Senhor eu supliquei. Sabe por quê? No 9: que proveito haverá no meu sangue se eu descer a cova? Deus, se eu morrer desse jeito, que proveito tem? Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Deus fez Davi sentir falta dele. Deus fez o coração dele ficar angustiado, mesmo cercado de poder, de posses, prosperidade e pessoas. Deus fez o coração dele se sentir vazio, precisando da mão poderosa de Deus. E é possível ter muito e se sentir tendo nada, estar cercado de luxo e sentir o coração vazio, porque nada tem valor sem a presença graciosa de Deus sobre nós. É só desespero, vazio e angústia. Não tem privilégio maior do que saber que Deus está ao nosso lado e ouve a nossa oração. Não importa o que passemos, Ele continua à distância de uma oração. Se é que a gente pode dizer isso, porque Ele está o tempo inteiro do nosso lado. A dor do desespero pode ser terapêutica, e Deus pode tratar do seu coração. Talvez você, em algum momento, por causa de pandemia, você esqueceu da importância de andar com Deus. Você se afastou da vida com a igreja, das coisas de Deus, porque você achou que lá fora você estaria autossuficiente. Mas talvez seu coração está doendo, talvez seu coração está angustiado. Aceite isso como pedagogia de Deus. Davi aceitou, e Davi foi curado. E por fim, ele testemunhou das bênçãos futuras, as bênçãos que Deus ainda derramaria na vida dele. Ele reconheceu, ao final, que tudo que ele tinha, inclusive a casa, a construção que ele agora dedicava a Deus, ele reconheceu que tudo aquilo era fruto da graça imerecida de Deus. A nossa roupa não é fruto do nosso trabalho, é da graça de Deus. A nossa saúde é da graça de Deus. Nossa família é da graça de Deus. Nossa casa, carro, seja lá o que for que Deus coloque em nossa vida, é fruto da graça dele, não do nosso esforço meramente pessoal. Olha o que ele vai dizer: ouve, Senhor, versículo 10, e tem compaixão de mim. O Senhor, ser o meu ajudador. No futuro, Deus, quando eu falhar, tem compaixão de mim. No 11, tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Tirou a minha dor, tirou o meu sofrimento e me deu alegria. E no 12, para que a minha alma te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Ele termina com a promessa que ele começou. Deus, eu vou te louvar para todo sempre. Eu vou te louvar pelas bênçãos que eu sei que o Senhor ainda vai derramar sobre a minha vida, mesmo elas não tendo chegado ainda. Testemunhar é louvar a Deus, pensando em quem Ele é e naquilo tudo que Ele já deu, que Ele tem dado e que Ele dará no futuro. Testemunho é adoração, mesmo quando tudo faltar. Mas também testemunho deve ser dado quando as bênçãos estiverem sobre a nossa vida. E eu quero terminar dizendo isso para vocês. Ore, mas ore mais. Sorria, alegre-se, mas sorria mais. Celebre mais as bênçãos de Deus. Cante mais, não se cale. O seu cantar é testemunho. Testemunhar é louvar a Deus. Testemunhe a todos de todas as bênçãos que Deus tem te dado. E quando você não souber o que Deus tem te dado, o simples fato dele te ouvir é bênção. É motivo da gente orar. Queridos, como tem gente precisando ouvir isso. E Deus quer que a gente faça isso, que a gente conte. Convido você a orar, a fechar seus olhos, a agradecer a Deus e testemunhar em oração pelo que Deus tem celebrado e realizado em sua vida. Deus, obrigado, Pai, de todo o meu coração, porque o Senhor não só continua nos ouvindo, como continua falando aos nossos corações.
Deus, nos perdoa, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossa vida, ainda que em forma de provação e dificuldade. Mas perdoa, Deus, pelas tantas vezes que nós não reconhecemos a sua poderosa mão, que nós não compartilhamos, ó Deus, com o irmão para orar junto, que nós não testemunhamos reconhecendo o quão o Senhor é maravilhoso. Perdoa, Deus, pelas muitas e muitas vezes que desperdiçamos a oportunidade de testemunhar do seu amor e de exaltar ao seu santo nome. Tem misericórdia de nós, Deus, mas queremos também, Pai, te agradecer pelas bênçãos tantas que tivemos na nossa vida, não pelo que o Senhor nos tem dado, mas pelo que o Senhor é na nossa vida, pelo que o Senhor, Deus, pagou naquela cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado, Deus, por isso. Ajuda-nos a reconhecer a tua mão, ajuda-nos a testemunhar do teu amor e a consagrar ao Senhor todas as coisas em nossa volta, como Davi fez nessa construção, reconhecendo que era tudo pelo Senhor e nada por ele. Aquece nosso coração com essa certeza. Abençoa-nos, ó Deus, para que tenhamos esse comportamento todos os dias da nossa vida. Por isso te louvamos, por isso te agradecemos e por isso testemunhamos a todos que nos ouvem. Só o Senhor é Deus da nossa vida e o Senhor continua a nos abençoar. O choro pode durar uma noite, mas obrigado, Jesus, porque a alegria com certeza vem pela manhã. Assim eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém.